Amigos do canal Calcio Parlato, é a hora de vermos juntos a Gazeta dello Sport, que já na capa traz assuntos aí que podem dar horas e horas de conversação. Não temos esse tempo todo, vamos tentar ser objetivos e ver que essa questão do problema da Juventus, de fato, não é um probleminha, como alguns gostariam de fazer passar essa situação. Estamos falando aí de uma situação bastante complicada. Capa da Gazeta dello Sport, que não, digamos, não costuma ser muito favorável a esse tipo de situação, porque, claro, seja bem claro para todos, qualquer escândalo que possa, como esse, que de alguma forma possa estar colocando o futebol italiano numa luz de situações não claras, é prejudicial para todos, inclusive para um jornal, um cotidiano, um grupo que vive de esporte e vive de futebol. Né? Mas aqui, Gazeta dello Sport hoje não tem espaço para muito futebol falado. Aliás, é exatamente isso que chama atenção nessa Gazeta dello Sport dessa terça-feira. Começamos aqui para esse problema judiciário, enquanto é da justiça comum, chamada justiça comum, o inquérito. Né? Arriva Bene interrogato per 3 ore. Arriva Bene, que é um dos dirigentes, é o terceiro na cadeia de comando da Juve, depois Agnelli e Nedved. 3 horas de interrogatório, Juve sob pressão. Os juízes, na verdade os acusadores, que são o público ministério, são convencidos de fechar dentro de um mês e fazem esse tipo de acusação. O sistema de futebol está doente. Os atos serão encaminhados para a justiça desportiva. E aí já o torcedor precisa ficar ligado. O título, as ações da Juventus tem uma queda absolutamente gigantesca na Bolsa de Milão. O editorial da Gazeta dello Sport, se precisamos ir fundo, tanto na Itália como na Europa. E é uma justa indagação, uma justa questão que se coloca no momento em que muitas operações que a Juventus fez, e não só a Juventus, né, seja claro, muitas operações que a Juventus fez foram feitas, e não é por acaso que o Pjanic está aqui na foto, foram feitas com times, clubes do exterior. Então, se problema tem, não é um problema só italiano. Então, se existe um ilícito, esse ilícito tem que ser visto em campo absolutamente mais geral em termos de Europa. E vou deixar só claro aqui, mais uma vez, porque no Twitter, algumas interações que tivemos com nossos posts e com aquilo que a gente colocou, tentam sempre colocar, mas não é só a Juventus, mas não é só a Juventus. Não. Primeiramente, a Juventus tem um problema de supervalias equivalente a 285 milhões de euros, que é inclusive maior do déficit que a Juventus tem. Né? Apresentou um déficit pouco superior a 200 milhões de euros. Ou seja, um valor absurdamente elevado. Segundo, a Juventus é um time, um clube que, porém, é uma empresa por ações, onde os acionistas compram as ações para poder lucrar em cima da valorização. Né? Então, se tiver feito uma falsificação do balanço, isso é um crime que se paga com prisão. Então, esse é o lado
primeiro lado. Mas tem outros times que fazem isso. Os outros clubes que fazem isso, acho que é evidente que, como sempre acontece, né? Nós tivemos aqui no Brasil, por exemplo, o Lava Jato. Né? Começou de uma situação, depois veio outra, depois veio outra, depois veio outra, sem entrar em questões de legitimidade, de estava certo ou não estava certo. Só quero pegar como exemplo de que uma coisa leva a outra. Juízes que são imparciais, em teoria, eles vão primeiro onde encontraram que tem podre. Né? E a partir daí vão costurar. Né? Se fala de questões com Barcelona, se fala questões com o Genoa, se fala questões com Atalanta. Então, provavelmente, aos poucos, né, se vai chegando e eventuais parceiros dessas falcatruas. Né? Que de falcatrua se trata. Mas agora, a Juventus está no meio do olho do furacão, porque, de fato, a Juventus é o clube que, com mais característica de algo corriqueiro, tem feito esse tipo de transação, essas plusvalias. O valor somado de 285 milhões é um valor absolutamente inaceitável para quem, por exemplo, investe na Bolsa e compra as ações da Juventus para que entende que a Juventus seja uma empresa sadia. Imagine que tinha um investimento na Juventus e depois das notícias de ontem, a queda que teve absurda, isso vai criar um prejuízo importante para quem investiu. Né? Então, muita calma nessa hora, vamos distinguir a questão jurídica da justiça comum da questão esportiva. A questão esportiva interessa o torcedor, a questão jurídica interessa o cidadão italiano, interessa o investidor na bolsa, que se sente lesado e aí vai poder pedir uma bonificação de danos, né? uma recuperação de danos, mas a questão esportiva é muito cedo, perdão, é muito cedo na questão esportiva da gente tirar algumas conclusões. Existem situações que vão de multa às situações que vão à suspensão da inscrição. Né? Se o balanço que a Juventus apresentou com as plusvalias que foram provadas, eventualmente, porque tem que provar isso, né? Tem que provar. Eu, o Ministério, acuso, mas aí eu tenho direito de defesa, aí o Juventus tem o direito de defesa, e eu preciso, juiz que vai dar a sentença, ver se o Ministério tem provas. Né? Entre essas provas estão as interceptações telefônicas, os chamados grampos aqui no Brasil, os grampos telefônicos, que foram autorizados justamente baseados em provas que o juiz, lá tem uma figura chama de JIP, né? Giudice delle indagini preliminari, o juiz das indagações preliminares achou que eram consistentes os indícios de fraude e aí autorizou o grampo. Com esses grampos, o teor dos quais ninguém sabe, as poucas coisas que saíram se encontram na motivação que o juiz deu de forma monocrática, autorizando o busca-apreensão na sede da Juventus. Por quê? Porque autorizou em base a interceptações telefônicas, a grampo, né, do qual ele tem conhecimento, mas ele tive que motivar, né, resumidamente, 2 ou 3 situações que pudessem justificar a busca e a apreensão. É assim que se faz. O direito italiano e o direito brasileiro não são muito diferentes, né? Tem muitos lados de proximidade, tem muito aspecto de proximidade. Então, do ponto de vista da justiça comum, essa é a situação. Do ponto de vista da justiça esportiva, o que a justiça esportiva já se manifestou dizendo: vamos aguardar o desfecho das indagações. Quando tiver uma acusação formal, significa o quê? Que foram feitas as investigações, estão sendo interrogados, provavelmente vai chamar o Agnelli, provavelmente vai chamar o Nedved, provavelmente vai chamar outras pessoas envolvidas, vão analisar os documentos apreendidos, vão analisar todas as interpretações. Bom, a partir daí tem uma acusação formal e aí vai a juízo. Ou seja, significa que vai para um processo, que vai ser o processo de primeiro grau, no qual quem vai responder
por eventuais atos ilícitos, vai ser o seu presidente, Agnelli, e as outras pessoas que eventualmente eram coniventes com esse modus operandi, como diziam os latinos. E a justiça esportiva, quando vai entrar? Vai entrar no momento em que essa situação de indagação vai se transformar em acusação formal. Acusação formal, que é uma coisa que ainda nós não temos. Aqui temos uma fase preliminar de indagação. Por isso que se interrogam as pessoas, por isso se faz busca e apreensão, porque eu quero ver, em base a alguns indícios, eu acho que tem crime, diz o Ministério. A partir daí, eu quero analisar todos os conteúdos que eu tenho à disposição para poder, de fato, ver se eu formalizo a acusação. Formalizando a acusação, a Justiça Desportiva vai querer que os atos sejam remetidos. E, a partir daí, ela vai analisar. A Juventus teve uma vantagem esportiva nessas falcatruas, sempre que sejam demonstradas. A Justiça Desportiva não precisa esperar que a Justiça ordinária faça o seu curso. Isso não está escrito. O que acontece? A Justiça Desportiva analisa os atos, vai fazer também a sua parte de interrogações, de análise, mas de forma muito mais rápida vai tomar uma decisão. Que, em base à gravidade das acusações, mas sobretudo das provas que estão inclusas nas acusações, vai determinar a situação da Juventus, que pode ser nada a uma coisa muito grave, como suspensão, perda de pontos, não inscrição ao próximo campeonato, enfim, várias possibilidades. Nesse momento, falar disso é liviano. Por quê? Porque, de fato, estamos ainda, está vendo quantos passos até eu chegar aí tivemos? Então, muita calma nessa hora, né? Muita calma nessa hora. Vamos, porém, acompanhar de perto algo que não é uma brincadeirinha, como alguns querem falar, ou alguns querem, naquela famosa frase, está todo mundo culpado, ninguém é culpado. Não. Tem responsabilidade de muitos aqui. Ok, mas vamos começar primeiro pelo cara que está no topo da falcatrua, sempre a ser provada que essa seja uma falcatrua. Né? Justamente a Juventus falou e colocou um comunicado dizendo que não fez nada de errado. E aí é óbvio que tem um amplo direito de defesa. A Itália é um país absolutamente democrático nesse aspecto. Sempre, de novo, se fala ainda de questões não ligadas ao esporte na coluna direita, onde tem duas situações. Uma, a aposta que, evidentemente, a Gazzetta dello Sport faz sobre a permanência do Zhang, que é o representante da Suning, que é essa empresa com grandes problemas financeiros. É uma aposta que a Gazzetta dello Sport tem reiterado em fazer. Né? É uma questão que a gente vai poder ver alguns detalhes mais para frente, mas é uma aposta muito perigosa. Né? Quer-se passar sempre a mensagem de que a Inter vai ser, né, nesse momento de proximidade, está a um ponto do Milan. Então, se mistura as questões esportivas com as questões financeiras. Aqui não estamos falando de um ilícito, tá? Só para não. Né? Aqui estamos falando de questões financeiras que não são fáceis, porque a Inter tem o maior prejuízo, o maior negativo da história do futebol italiano, que foi apresentado agora em outubro, referente à temporada 2020-2021. Esse é um problema diferente. A solvibilidade, quanto que o Grupo Suning tem de dinheiro efetivo para poder, de fato, continuar nos investimentos. Aqui, né, se faz foto com todo mundo sorridendo. É claro que, de novo, a Gazzetta dello Sport, o Jornal de Milão, quer colocar a Inter como está tudo tranquilo, estamos navegando em ouro. Mentira, 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 mentira. E a Gazeta mente sabendo de mentir. A Gazeta mente sabendo de mentir, e não é a primeira vez que faz isso. E é uma coisa que não depõe a favor do jornalismo na Itália. E coloca do lado, na página central,
o lobo mau, que é a Juventus. Então, do lado temos os bonzinhos da Inter, olha assim, nós somos bonzinhos e temos dívidas, mas imagina, os chineses são ricos e poderosos, enquanto o governo da China fechou a porta para investimentos novos. Eles têm dívidas que não conseguem pagar de um empréstimo com um fundo americano. E aí a Gazeta dello Sport está bancando esse lero-lero para o torcedor cair nessa. Espero, pelo bem do futebol italiano, que a Gazeta tenha razão, mas não tenho motivos nesse momento para acreditar que eles tenham razão. Tenho motivo para acreditar que a Gazeta dello Sport está fazendo um jogo não muito transparente, algo que o jornalista não deveria se prestar a fazer. E aí, por finalizar, de tudo isso, acho que o mais grave é o que se encontra aqui, né? Uma jornalista que estava fazendo reportagens sobre o jogo de Empoli-Fiorentina, enquanto estava ao vivo na televisão, ela foi assediada, né? Um torcedor da Fiorentina saindo do jogo, imediatamente no final do jogo, chegou perto dela e passou a mão nas partes íntimas da jornalista. Uma coisa que dá uma vergonha, né, do ser humano, uma vergonha. O vídeo é indescritível, né? E, de fato, é uma coisa que precisa dar um jeito. E isso, para piorar as coisas, exatamente enquanto os jogadores estavam em campo, com um sinal vermelho aqui, que significa atenção à violência contra as mulheres. O que faz esse idiota, esse não tenho nomes que possam ser falados aqui. O que faz esse animal? Ele vai e faz exatamente uma violência contra uma pessoa que está trabalhando, que está fazendo um trabalho e que naquele momento, evidentemente, tinha que manter aquela postura que todo mundo nós tem. Quando eu estou aqui gravando, não é que eu fico, levanto, tiro a camisa ou fico olhando em volta. Eu estou concentrado naquilo que eu estou falando para vocês. Ela estava fazendo exatamente o mesmo trabalho. Chega uma pessoa covarde, animal, porca, suja e faz uma coisa dessa. E a reação da jornalista é uma reação muito de não acreditar que isso estava acontecendo com ela, né? E aí, graças a Deus, né, imediatamente a comunidade inteira, a partir do CONI, da Federação Italiana, da imprensa, etc., já encontraram, já identificaram o cara que teve essa atitude e vai ser julgado por violência sexual, algo que dá prisão, como em qualquer país tem que dar prisão. Então, sim, uma primeira página absolutamente pouco futebolística, com tantas notícias ruins, né, e poucas notícias boas, objetivamente, né? A notícia boa é aquela da Inter, que a Gazeta quer endourar a pílula. Eu não vou me adentrar aqui dentro, né? Já estamos falando aqui há quase 20 minutos. A minha ideia é aquela de alertar, né, de que algumas coisas estão acontecendo, né? Nos acompanhe, continue acompanhando, tanto a nossa conta no Twitter, quanto nossas lives, etc. A gente tentando manter sempre vocês muito bem informados sobre isso. Me perdoe se a leitura hoje vai ser restrita a isso, mas, de fato, tem algumas coisas, como o último episódio que eu narrei, que deixam, de fato, com um pouquinho menos vontade de pensar em futebol, porque ainda tem pessoas que se acham no direito de poder fazer isso achando que pode ser impune, que isso é uma coisa normal. Não, isso é crime. E, além de tudo, é um crime feito de forma covarde, com uma pessoa que estava trabalhando e com uma pessoa que estava absolutamente incapaz de poder sequer ver o que estava acontecendo ao redor dela, porque ela estava concentrada como
qualquer profissional faz. Peço desculpa então, mas tenho certeza que nossos amigos que seguem com constância sabem entender exatamente esse sentimento. Um grande abraço a todos e nos vemos por aqui, em breve.